Olá, este é o Conexão. A violência consegue ser ainda mais cruel quando alcança os ambientes escolares. E não é de hoje que isso ocorre em muitas regiões do país. São frequentes os casos de alunos e professores mortos e feridos em sala de aula ou no pátio das escolas. Sem contar as rotinas interrompidas por tiroteios e toques de recolher. Em 100 dias de ano letivo na rede municipal do Rio de Janeiro, por exemplo, apenas 7 foram em tempo integral. Bem, quando as escolas ficam no meio de fogo cruzado de milicianos, traficantes, policiais, pouco contribuem para a garantia do direito ao aprendizado e para a convivência saudável entre alunos, pais, professores e a própria comunidade. Vamos refletir sobre essa questão com o César Benjamin, secretário de Educação do município do Rio de Janeiro, e com o Edson Diniz, diretor da Rede de Desenvolvimento da Maré. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigada pela presença, viu? Obrigado a você. Obrigado a você. Secretário, que gerações, estamos formando num meio tão tenso? Olha, a nossa rede, ela tem algumas características que é importante de serem ressaltadas, Primeiro, que ela é muito grande. Nós somos a maior rede de educação da América Latina. São 1.537 escolas, Segundo, ela é muito capilarizada, ela está presente em todo o município e profundamente em toda a comunidade, em toda a favela, na Zona Oeste, na Zona Sul, na cidade inteira. Isso faz com que ela seja muito atingida, por ser grande e capilarizada. Mas ela tem outras características também. Ela é uma rede muito resiliente, quer dizer, ela tem muita capacidade de se manter rígida, de se manter em ação. Ela conta com quadros muito experimentados, professores e diretores, professoras e diretoras com muita capacidade de doação. E ela é uma rede muito legítima. Ela tem legitimidade diante da população porque ela cuida das crianças. Então, existe de fato uma pressão de violência sobre as escolas, mas também existe a reação das escolas a essa violência. Essa reação, evidentemente, não é armada. A nossa reação é moral, pedagógica e é política, digamos assim. Então, o fato mais importante hoje no Rio de Janeiro, ao meu ver, não é exatamente a violência contra as escolas, é a grande campanha contra a violência que as escolas estão fazendo. E essa campanha tem duas características. Ela, primeiro, se baseia na transformação das escolas em locais de paz. Esse é o mote. Aqui é um local de paz. Pelo menos no interior. Isso. Então, as escolas têm que rever seus valores, suas práticas, para se constituírem como locais de paz e espalharem essa mensagem pelo seu entorno. Então, vocês incentivam essa transformação de dentro para fora. Isso. Segundo, essa não é uma campanha nossa para os alunos. É uma campanha que está sendo desenvolvida pelos alunos. São 650 mil crianças e jovens que estão participando como formuladores de uma campanha de paz. Eu acho que isso tem um efeito de médio prazo sobre a cidade, positivo. Eu acho que a nossa rede está assumindo a vanguarda da luta pelo resgate do Rio de Janeiro. Nós não sabemos ainda, isso é uma pesquisa que tem que ser feita, vai ser feita e é muito complexa, qual é exatamente o impacto dessa situação da cidade, tanto pedagógico quanto psicológico, sobre as crianças e jovens. Porque é um fato que essa pressão, ela interfere no aprendizado. É claro que interfere, nós não sabemos ainda o quanto. Nós precisamos desenvolver, e vamos começar a desenvolver agora, a partir dos meados do ano, uma pedagogia específica do Rio de Janeiro. Eu quero muito que a rede não seja uma consumidora de conhecimento pedagógico, mas uma rede produtora de conhecimento pedagógico. E nós vamos começar a mobilizar professores e diretores a partir de meados do ano para nós construirmos uma pedagogia específica para a nossa cidade. Então, a minha visão não é totalmente pessimista. A situação do Rio de Janeiro é muito grave, a nossa rede está sob estresse, mas ela está reagindo, ela está inteira. Ela está demonstrando à cidade que uma parte importante da própria cidade é capaz de confrontar, não militarmente, é capaz de confrontar moralmente a situação e vencer. Agora, Edson, quero saber de você, que lecionou, estudou antes de mais nada e lecionou também em rede pública, uma rede pública na região da Maré, que é uma comunidade grande e importante, uma das mais perigosas aqui do Rio de Janeiro. Toda essa negatividade, toda essa violência, ela com certeza atrapalha a tarefa do lecionar e atrapalha o aprender, se reflete inclusive muitas vezes nos resultados aí de evasão escolar.
né? Como fica para o profissional atuar nesse ambiente e para o aluno poder absorver conhecimento? Como você falou, a Maré tem 140 mil moradores, ela é maior do que mais de 80% das cidades brasileiras, né? Como se fosse uma média cidade aqui dentro do Rio de Janeiro, né? E ela tem sofrido muito com esses conflitos, com essa violência toda. Inclusive, nós da Rede da Maré, a gente tem feito um acompanhamento sistemático desses problemas lá na região da Maré. E, só para você ter uma ideia, no ano passado a gente teve 20 dias letivos perdidos. Isso é muito sério, porque são quase 10% dos 200 dias, são 10% dos 200 dias letivos que tem que ter aula, né? Então, isso é um prejuízo, certamente, para essas crianças. E isso altera a relação das crianças com a própria escola, com o próprio saber. Isso afeta também o trabalho dos professores, não tenho dúvida. Então, essas consequências a gente vai, infelizmente, ver daqui a pouco, e já tem coisa acontecendo, como a própria questão da evasão, né? Porque as crianças perdem as aulas, porque muita gente acaba tendo que sair, mudar, enfim. Muita criança acaba tendo a sua relação com a escola quebrada também. Eu estava falando, eu voltei à escola que eu me formei, não é? Uma escola também do município, e voltei e estava relembrando, estava falando com o secretário agora, antes da gente começar aqui, que eu tenho ótimas lembranças da minha escola da infância. E eu fico muito preocupado hoje, quando olho para a infância hoje, na Maré, dessas crianças que estão na escola. Qual é a lembrança que essas crianças vão levar daí para frente, se hoje a gente tem esses conflitos que chegam até a escola, que afetam a sua relação? Então, esse também é um problema. Isso pode causar um círculo vicioso, não? Porque a criança que não está na escola, ela está mais, enfim, ela fica vulnerável, né? Exatamente. Justamente àquele ambiente de violência que ela está vivendo. Esse é um outro problema. Você tira um direito básico, que é o direito à educação, e você fragiliza mais ainda um conjunto de crianças que têm outros direitos negados, né? A gente sabe que a Maré é um lugar que falta ao Estado, como o secretário falou, talvez a escola pública, daí a importância dessa escola, seja em muitos lugares é o único equipamento público que existe, né? E ela agora é duramente atingida por uma questão da violência, que não é só a violência dos grupos armados, mas a violência do Estado, inclusive. Quer dizer, o próprio Estado, que deveria proteger a escola, ele também acaba praticando violência contra essa escola, né? Ok. Olha, o estado do Rio vive um momento crítico na área da segurança pública. De janeiro até agora, passam de 630 os relatos de feridos por balas perdidas. No que diz respeito aos ambientes escolares, em março, a estudante Maria Eduarda Alves Ferreira, de 13 anos, morreu atingida por 3 tiros dentro de uma escola municipal na Zona Norte carioca. A tragédia aconteceu durante uma operação policial na localidade e causou comoção nacional. Desde então, também soubemos de tiroteios que isolaram alunos, professores e funcionários nas escolas e do caso da Samara Gonçalves, mais recente, uma menina de 14 anos baleada no pátio de uma unidade pública na Baixada Fluminense. Diante deste cenário, a Secretaria Municipal de Educação decidiu reforçar as paredes das escolas aqui do Rio de Janeiro, mais vulneráveis, claro, e treinar professores para atuarem em situações de emergência. Curso de guerra para professor, né? Isso foi muito questionado, foi muito falado, é polêmico. Realmente é uma medida para quê? Para aumentar a sensação de segurança nessas unidades em áreas de risco, secretário? Olha, nós estamos trabalhando no nosso limite e estamos fazendo muita coisa. Tá? Tudo que você imaginar nós estamos fazendo, né? Nós selecionamos 12 áreas conflagradas do Rio de Janeiro, estamos atuando territorialmente nessas áreas, né? A ideia é de que nós não podemos trabalhar na opção tudo ou nada, ou seja, se nós não podemos zerar a violência, não podemos fazer nada, não é isso. Nós podemos fazer alguma coisa. Então, estamos trabalhando com grupos territoriais em 12 áreas, a Maré é uma delas, né? Estamos tomando um conjunto de outras medidas, entre as quais a que você se referiu. A partir do dia 14 agora, a Cruz Vermelha Internacional começa a ministrar um curso para nossos professores, que é um curso de comportamento em situações de risco e de estresse, né? Que é importante
para que o nosso pessoal esteja preparado para lidar com essas situações da melhor maneira possível. Mas isso é apenas uma iniciativa entre muitas outras que nós estamos tomando. Vão fazer obras nessas unidades também? Existe uma argamassa que é fabricada nos Estados Unidos que, com a aplicação de 2 centímetros, ela é capaz de impedir a passagem, né, de um tiro de fuzil. A ideia do uso dessa argamassa surgiu exatamente na Maré, né, onde existem escolas construídas com uma técnica chamada drywall, que é muito elegante até, muito leve, mas as paredes são de gesso fino. Então, um tiro de fuzil, ele atravessa a escola inteira. Eu estive nessas escolas e os professores mostram, olha, esse tiro passou aqui, passou por essa sala, passou e saiu do outro lado. Então, houve uma reivindicação dos professores, dos alunos, dos pais de alunos, da comunidade escolar, para que houvesse um reforço nessas paredes. Nós estamos importando essa argamassa para fazer um teste. Não é uma solução milagrosa. Aliás, porque não existe solução milagrosa. Não existe uma solução geral. Por isso que nós estamos em campo. As soluções ocorrem em campo, você tem que estar com quem está lá, que conhece a região, as especificidades de cada comunidade, de cada situação, para você pensar junto, as alternativas. É essencialmente isso que a Secretaria de Educação está fazendo, está junto dos seus professores, dos seus diretores, pensando junto em cada comunidade as soluções locais. Agora, Edson, seria o caso também de, além de treinar esse professor, também estimulá-lo a permanecer em sala de aula, nessas unidades de alto risco, com incentivo, por exemplo, financeiro mesmo, retorno? Eu não sei se incentivo financeiro, se isso, de alguma maneira, faria com que o professor ficasse, permanecesse. Acho que o compromisso do professor, a gente tem visto isso na Maré, é grande, não é? Assim, apesar de todos esses problemas, de toda essa violência, não me parece que há um abandono por parte dos professores, muito pelo contrário. De fato não há, eu sou testemunha disso. Exatamente. E os professores que a gente tem conversado, apesar dessas situações, a gente tem, enfim, relatos dos mais variados, professores presos na sua sala de aula com crianças, enfim, no meio dos confrontos. E a gente também tem conversado com alguns professores. E apesar dessa situação e do risco, obviamente, que os professores correm junto com seus alunos, me parece que há uma aliança muito forte em prol das escolas e das crianças. Isso é um fator muito interessante que eu acho que a gente precisa valorizar bastante, porque também não tem só o risco dentro da escola. O professor, para chegar... O ir e vir. O ir e vir, E a gente já teve casos disso. Por isso eu comentei a questão da valorização ainda mais desse professor. Sim, é óbvio que você reconhecer que esse professor está numa situação mais difícil do que um professor que não está numa situação de risco, certamente deve ser interessante. Mas eu acho que é importante também ressaltar que, mesmo sem essa discussão vai ter mais um valor ou não, enfim, os professores têm contribuído muito para discutir a situação da Maré, enfrentar a situação. E até manter o aluno, e manter os seus alunos, escola, porque isso é fundamental. Porque o professor, nesse momento, quer dizer, ele tem um papel fundamental, porque ele é a alma da escola, Então, se ele consegue, de alguma maneira, trabalhar essas questões, isso ajuda também os alunos nesse momento, Então, você imagina o professor está na escola, a gente tem escola com 200, 300 alunos. O professor tem que gerenciar também essas dificuldades todas e se ele consegue controlar a situação, é melhor para a criança também. Por exemplo, a gente, nos conflitos que acontecem, uma das recomendações é fique na escola, não saia. E o professor vai ter um papel fundamental nesse momento de conflito. Agora, isso que o secretário falou, assim, tanto essas soluções, elas são, enfim, você precisa desse momento fazer alguma coisa, mas elas são paliativas, A solução maior é você discutir a questão da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. É isso que a gente precisa fazer imediatamente, chamar a Secretaria de Segurança Pública para discutir, chamar o governador para discutir esse tipo de questão, porque a questão é muito maior. As escolas ficam no meio desses confrontos, mas a gente não pode esquecer que esses confrontos, em grande medida, são também colocados com a presença da nossa polícia. Então,
a forma de agir, a forma de chegar e as determinações da Secretaria de Segurança, do Governo do Estado, de como que essa polícia tem que atuar em locais como a Maré, como outros lugares, precisa ser revisto imediatamente. Precisa ser repensado. Olha, eu quero trazer para a nossa conversa o Carlos Gadeia, que é professor do programa de pós-graduação da Unicinos e também doutor em Sociologia Política pela USP. Tudo bem com você? Tudo bem, tudo bem. E vocês? Carlos, como é que você está acompanhando essa nossa conversa, né? A gente está falando bastante de uma questão factual aqui no Rio de Janeiro, mas ela também se repete em outros estados, se repete pelo país. Nesses casos, né, onde é comum ter muitos conflitos, escolas situadas em áreas de risco, seria o caso de realmente até as próprias secretarias, né, os governos sentarem, conversarem, uma estratégia, pensarem juntos? Não, sem dúvida, né? Aqui se percebe com muita preocupação tudo o que acontece por lá, né? No Rio de Janeiro. Aqui no Sul também tem alguns casos bastante semelhantes que estão se dando também no combate, digamos, ao tráfico de drogas, né? Ao crime organizado. E então digamos, uma preocupação muito urbana todo esto que está acontecendo no Rio de Janeiro e que se espalha por todo o país. Agora, o problema que eu estou percebendo é o seguinte, que este tipo de conflitos que se estão dando agora, recentemente, não temos que continuar interpretando como se fossem, digamos, que os conflitos estão agora atingindo as escolas, sino que, na real, que as escolas estão agora incrustadas no meio do conflito. Ou seja, o conflito do combate às drogas, né, a guerra às drogas, se tem espalhado tanto do ponto de vista espacial, que, em definitiva, as escolas estão no meio agora de um fogo cruzado, aparentemente, entre as forças da polícia militar e o narcotráfico. Ou seja, quando antes as escolas poderiam ser espaços um pouco mais marginais e não eram atingidos de forma direta, agora estamos vendo que as escolas estão no meio de uma situação de difícil controle. Eu vejo com bons olhos todas essas medidas, desde a Secretaria de Educação, para tentar, de certa forma, paliar situações com o estresse dos professores e dos alunos, com os problemas que estão sendo gerados pela violência, né? Por exemplo, esses cursos profissionalizantes ou esse tipo de treinamento para poder lidar em situações de alto estresse. Mas, em definitiva, não temos que desviar a atenção principal, que é, na verdade, uma decisão do ponto de vista da segurança pública de fazer uma espécie de guerra total, onde não se respeita nem sequer os espaços das escolas e principalmente que se dá na própria luz do dia. No meio do dia, no meio do horário escolar, a polícia vai e tenta estabelecer um fogo cruzado com as forças do narcotráfico. Em definitiva, as escolas agora estão no meio do fogo cruzado e que se se sigue com essa tentativa de fazer esse tipo de segurança pública, obviamente vai ser muito difícil de que se possa sair. Ou seja, o problema é que já não é que os conflitos foram às escolas, sino que agora as escolas estão incrustadas no meio de um conflito que justamente tem se espalhado o suficientemente como para que isso esteja acontecendo, verdade? Agora, Carlos, você diria que é uma questão urgente, né? Porque é uma questão de segurança pública, de garantia de direitos, e você diria também que é preciso mais do que uma ação também de polícia, né? Porque não só as escolas perdem, mas todo o país. É questão para a economia. O Rio de Janeiro está pensando em comprar material importado para reforçar a estrutura das escolas. Isso é gasto, isso é custo, né, para o futuro, para a gente sentir daqui a médio e longo prazo. Eu não tenho dúvida de que a Polícia do Rio de Janeiro seja muito profissional. O que estou questionando, de certa forma, com este tipo de ações, é justamente essa espécie de grande loucura que aparentemente entra e que o país todo fica sabendo, quando de repente não tem nenhum tipo de dúvida em colocar pessoas em risco que não tem nada a ver com o conflito. Essa é a grande questão. Não há cuidado, não há uma estratégia suficientemente elaborada como para poder inibir o ataque às pessoas civis, né, às pessoas que estão envolvidas nesse conflito. E o Estado não pode ser um multiplicador de conflitos, um multiplicador de problemas. O Estado tem que inibir os problemas. Então o Estado, se sabe que existem problemas, não tem que ainda acrescentar mais problemas aos já existentes.
na medida do concreto, o que se tem que fazer são medidas um pouco mais articuladas, ações articuladas entre a Secretaria de Educação e da Segurança Pública para tentar ver de que medida se pode sair deste grande enredo em que se está encontrando agora, principalmente as crianças, né, mais carentes, né, das zonas de Rio de Janeiro, dos morros de Rio de Janeiro, e que estão não tendo aulas, estão a médio e longo prazo vão a pagar esse déficit de conhecimento. Em definitiva, sempre são os mais vulneráveis os que terminam pagando estas consequências. Então, esse Estado tem que garantir direitos, tem que principalmente tentar ver que com as crianças seriam as últimas pessoas que podem atingir, por mais que o conflito que eles estão estabelecendo, por mais que a guerra às drogas possa ser muito legítimo, eles têm que medir as consequências, e não podem ser as crianças ou jovens os que, em definitiva, sejam os principais, digamos, desfavorecidos de toda essa situação. Então tem que se chamar a calma, tem que, de certa forma, sim, envolver a sociedade civil, aos pais, aos professores, tratar de trabalhar de forma conjunta, mas, em definitiva, os principais protagonistas deste assunto é a segurança pública, os agentes de segurança pública, o poder público, que tem que, de certa forma, refletir e ver que tipos de ações se está empreendendo nestes últimos dias e a contraproducente que está sendo tudo isso, não? Tá bom, é a ideia que o Edson comentou com a gente aqui agora. Quero muito agradecer a sua participação, tá, Carlos, no Conexão. Um prazer também para mim. Um abraço. Existe essa possibilidade de articulação entre secretarias de segurança do Estado, do município, com a Secretaria de Educação, com essa sua ideia, no caso? Olha, há poucos dias... não sei se foi a Secretaria de Segurança do Estado ou o Comando da Polícia Militar, um dos dois, soltou uma nota que, aliás, me citava nominalmente, dizendo que a Secretaria de Educação não queria o diálogo, né? Eu não respondi porque achei uma nota tão patética que não merecia resposta. Aparentemente, quem soltou a nota, lá, a comunicação desses órgãos, não sabe que nós, nos últimos meses, já nos reunimos com todos os comandantes de batalhão do Rio de Janeiro, todos, e sempre por iniciativa nossa. Né? O que nós propomos, o que nós pedimos? Um protocolo conjunto da educação com a segurança, definindo parâmetros para as operações policiais. Né? Nós não somos contra a polícia, nós não temos um partido ideológico nisso aí, nós reconhecemos que na polícia existem certamente muitos homens bons, até muitos heróis, né? Porém, é preciso reconhecer, repito, não por posição ideológica, mas por quem está em campo e vê. É preciso reconhecer que o tipo de ação que a polícia vem tendo é ineficaz, inútil, espalhafatoso e só agrava os problemas. Não há ganho nenhum para a sociedade com o que a polícia vem fazendo. A gente quer conversar com isso até para melhorar a imagem da polícia. A imagem da polícia hoje nas comunidades pobres do Rio de Janeiro é a pior possível. E nós não gostamos disso. Nós achamos que uma instituição como a polícia precisa ser mais respeitada, né? Agora, para isso a polícia precisa, do nosso ponto de vista, né, levar em conta a localização das escolas, de tal maneira que suas operações não coloquem as escolas na linha de tiro. Levar em conta o horário de entrada e saída das escolas. Nós temos escolas com 1.000 alunos. Na hora de entrada e saída tem 2.000 pessoas na porta. Não é possível que haja um confronto militar nesse momento. Né? Então, existe um protocolo mínimo a ser construído e que nós queremos construir. Infelizmente, isso não vem sendo possível. É muito frequente nós nos reunirmos com o comando de um batalhão, definirmos certos comportamentos e no dia seguinte... Exatamente no dia seguinte, esses comportamentos são violados pela polícia. A polícia vai, entra com o caveirão e estaciona o caveirão onde? Na porta da escola. Olha... só vou lhe dizer, um caveirão estacionado na porta da escola transforma a escola em alvo. É isso que não pode acontecer. E é, no mínimo, intimidador também para as crianças, para os professores, uma rotina saudável nas escolas. Eu tenho que, infelizmente, encerrar o programa. Já estouramos o nosso tempo, mas quero muito agradecer a presença de vocês e a disponibilidade de criar essa troca que pode ser que a gente torce, que dê um resultado, que haja essa conversa aí entre as secretarias, né, que o Rio de Janeiro, que hoje está sob os holofotes de maneira negativa, sirva até de um exemplo para o restante do país mais adiante. Obrigada também, Edson, pela sua participação no Conexão. Obrigado.
Olha, você pode rever esta conversa no futuraplay.org. Lá também é possível encontrar a série Era uma Vez Outra Escola, conduzida pelo jornalista e consultor de educação aqui do Futura, o Antônio Góes. Os vídeos contam histórias de gestores, alunos e comunidades que mudaram duras realidades, inclusive de violência, dentro e fora da escola, com união e muita criatividade. Fica aí a nossa dica para você. Tchau, tchau, até a próxima.